O negócio hoje, de tão ágil que ele é na velocidade que anda de um avião, como fazer as coisas de uma forma que a gente não impacte o negócio, como que a gente tenha a segurança percebida pelo desenvolvedor e não afete a produtividade desse cara. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje falaremos sobre o tema agilidade cibernética em grandes empresas. O nome às vezes fica meio complexo ou não consegui ainda entender, mas vocês podem ter certeza que daqui 2 minutinhos no máximo, vocês irão entender e garanto que mais da metade que está nos ouvindo, né, nos acompanhando, e obrigado, vai se sentir na pele disso que eu estou falando, tá? Nós mesmos nos sentimos bastante, né? E para falar desse assunto, como sempre, pessoas sensacionais do mercado, né, que a gente traz aqui para compartilhar um pouco de informação, compartilhar conhecimento. E o engraçado é que o podcast, né, o nosso Redcast aqui, a gente mais aprende do que fala, né? Oh, sempre, né? Então, trazer gente de fora, trazer antigas pessoas que nós já conhecemos é muito bom. Aqui do meu lado, Alan Miller, líder Latam da área de riscos tecnológicos e compliances do Mercado Livre, e Carla Batistella, CISO na Copa Energia. Alan, muito obrigado por estar aqui conosco novamente. Estava lembrando que nossa primeira gravação foi na pandemia. Pandemia, né? Foi uma transmissão Online, né? online. Sim. Muito legal. Alan, obrigado de novo por estar aqui com a gente. De verdade, obrigado por ter aceito o convite. Então, obrigado a vocês pelo convite. Tô bem ansioso aqui para conversar com vocês. Acho que o tema é muito importante. Tem uma longa jornada para compartilhar, selecionar algumas histórias e compartilhar com vocês. Vai ser bem. E valeu pelo convite. Carla, obrigado por ter aceito. Adorei, de verdade, que você aceitou o convite, que deu certo. Espero também que você goste desse momento aqui com a gente. E obrigado novamente. Eu que agradeço, estou muito feliz. Eu já ouço o podcast várias vezes, eu já ouvi vários episódios, sempre acompanho. Às vezes eu quero estudar algum tema, assim, e aí eu primeiro ouço vocês e depois eu vou me aprofundando nos temas. Então eu ouço bastante mesmo. Então vamos em frente, bem feliz. Que demais, honra, viu? Muito bom, né? É engraçado, né, quando alguém fala assim, pô, eu escuto e falo assim, cara, mas, né? Daquela de, sério? Mas eu falei muita besteira. E Mateuzinho, como sempre, Isso aí, junto. junto. Mais uma. Dia chuvoso, dia bonito. Hoje teve de tudo já, né? Já teve de tudo um pouco. Mas é verdade, tá caindo no mundo ali fora agora. Gente, indo bem direto ao assunto, né? A pergunta que vai conduzir hoje, né, nosso bate-papo aqui, é literalmente, né, como manter o poder de defesa cibernética em uma empresa que anda na velocidade de um avião e se locomove ou tem o tamanho, tá, de um transatlântico. Fica até meio estranho, né? Pô, anda, mas se locomove. Pense o seguinte, a tomada de decisões e lançamentos de produtos tem que ser rápido, ágeis. Eu não preciso nem falar de vocês dois, que vocês devem viver na pele. Mas na hora da gente conduzir isso internamente, não, calma aí, você quer lançar um sistema, um produto, algo novo no mercado, uma aplicação, marketing, né, sempre tem aquelas ideias milagrosas de tem o budget próprio, deixa eu subir aqui agora uma landing page junto com um sistema que vai coletar dados de possíveis clientes, né, ou fornecedores, o que for, e precisa ser agora. Isso é o lançamento rápido, ágil, mas na hora que nós vamos falar de analisar o conceito, a forma, né, secure by design e daí em diante, leva tempo, nós sabemos, e nós não queremos ser o ofensor. E tem que ter que brigar com a Gabriela, tá? Porque ela fez, né, conotação, a gente como o tamanho do transatlântico. Não é isso. Mas é que cuidados são necessários. É melhor a gente se cuidar do que, né, sofrer algo. Só que antes da gente fazer uma afirmação dessa, e eu sei que todo mundo vive isso na pele, a gente trouxe alguns estudos aqui bem interessantes. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês é do FAIR Institute de Cybersecurity Risk Report de 2024, com dados de fontes, né, de vários relatórios do mercado, e ele trouxe várias análises de verticais, tamanhos de empresa e outras frentes. A primeira grande frente que chamou atenção que uma grande organização tem uma probabilidade e gravidade de eventos de perda cibernética muito maior do que uma empresa de médio porte. E eles consideram que empresas de grande porte são empresas com mais de 1 bilhão em receita, né, de dólares, e mais de 1.000 funcionários.
E à medida que funcionários das empresas aumentam, a probabilidade de eventos também aumentam. Entre 200 a 500 funcionários, 45% de chance de sofrer ali uma perda de dados, uma invasão. E mais de 10 mil funcionários, a porcentagem salta para quase 80%. Meio assustador. E pegando outro análise aqui, né, do Ponemon Institute, CIO Report, de também 2024, com 1.900 líderes, 6 em cada 10 empresas têm dificuldade de gerenciar o risco cibernético por dificuldade de adesão em políticas e adesão da administração. Eu quero começar direto nessa pergunta. Nesse dado, depois a gente vai puxando outros dados. Boa. 6 em cada 10 empresas. A Red Belt está passando, nesse momento, pela certificação, né? Reanálise, aquela coisa toda, da ISO 27001. E aí a gente está agora olhando um detalhe do detalhe dentro do SOC. Então, assim, você imagina, né, o fio do bigode ali, e a hora que você começa a falar de políticas, você fala assim, dentro de uma empresa de cibersegurança, vai rodar. Mas é muito processinho, muita política. Se aqui nós tivermos, né, algumas dificuldades de, assim, vai ser top-down e ponto final vai acontecer, você imagina de empresas que o core business não é segurança. Começando primeiro para você. É uma realidade? Você já viu isso? Seja em empresas que você já passou em outros lugares, que realmente a adesão de cibersegurança, adesão de políticas, é uma grande dificuldade? Imagina. Não, mas isso daí é cenário quase não. Isso não existe. Bom, vamos lá, eu passei por vários setores, né, eu vim da indústria, e aí, consultoria primeiro, né, depois indústria. Ali a gente tinha muito a questão de tem que lançar tudo rapidamente e não tinha processo. Então ali eu criei a área de segurança, então, imagina, cria-se uma cultura nova. Então não realmente a gente tinha muito disso, de pular os processos, de não ter envolvimento. Então foi todo um trabalho que a gente fez de mostrar o porquê que a gente precisava daquilo. Só que, do mesmo jeito que a gente estava criando uma nova cultura, a gente precisava criar uma cultura que fosse aderente ao negócio também. Não dá para eu criar um processo que vai demorar 2 meses. E em 2 meses eles já tinham desenvolvido o produto e já tinha saído, né? Então não dava tempo. E depois eu fui para uma fintech, pior ainda, né? Então, e Nossa. na fintech a gente implantou ISO. Então eu criei os processos, implantei ISO, recertifiquei. A gente sempre falava, o nosso maior problema vai ser na hora de recertificar. Porque quando você cria os processos, ok, legal, tá tudo escrito ali. E quando você vai recertificar? Você tem 1 ano para mostrar de evidência do que isso. você está fazendo. E aí, como que a gente vai fazer isso? Então, o que a gente fez ali imediatamente? A gente criou cronograma do sistema do SGSI. Então, mensalmente eu revisava tudo. Tudo que a gente tinha de controle. Então Foi era uma auditora interna também. a gente fez porque senão a gente não ia recertificar. Porque a recertificação é mais difícil do que a primeira certificação, né? É mais difícil, eu considero mais difícil. É Por mais isso que difícil. quando você falou, eu falei: eu sei o que você tá passando", porque a gente vê realmente, as pessoas criam um processo, e aí, até na atual, né, casa, eu vi inclusive acontecer isso. Eu cheguei faz pouco tempo, né, e a gente passou por um incidente, e aí eu falei: "Tá bom, você avaliou isso aqui baseado no quê?". Vozes da cabeça, eu falo muito vozes da cabeça, o pessoal morre de rir comigo, porque eu sou muito focada em risco, em processo e metodologia. E aí, "Ah, não, não sei e tal, não sei". Aí eu falei: "Então vamos procurar, tem uma normativa?". "Tem, a normativa tá aqui". "O que que fala a normativa? Qual que é a avaliação desse incidente segundo a normativa?". "Não é essa". "Ah, é verdade". "Quem desenhou essa normativa?". "Fomos nós". E a gente mesmo não segue. Então, assim, se você não tem um controle muito efetivo e fica muito em cima, foge. Eu já tive um sem vergonha aqui dentro, que eu dou risada, que ele é meio que mais comediante do que outra coisa. Ele fala: "Não, processos foram feitos para ser burlados". Você fala: "Não, não é possível, né? Você vai pensar nisso desta forma, não, não, tá aqui, tá conduzindo, tá seguindo", mas tem pessoas que a hora que você cria o processo, no nosso subconsciente, eu não sei aonde, parece que a gente fala assim: "Ah, agora já tá criado. E eu posso voltar a fazer o que eu faço". Não, você tem que seguir aquilo lá, porque você desenvolveu de fato, né? E não é uma caixinha para ser ticada, né? Ele é um processo para ser É seguido, isso. porque todo o objetivo dele é elevar a maturidade da segurança e diminuir o risco de alguma maneira. Então, se for só ticar uma caixinha, cara, a gente tá fazendo trabalho à toa, né? Não faz sentido nenhum. Alan, você concorda com essa afirmação, né, que a dona Gabriela trouxe para nós?
e eu afirmei que que era uma boa afirmação, né, conversando com ela, de que grande maioria das empresas, né, empresas de grande porte, igual a de vocês também, por onde vocês já passaram, o lançamento de produtos, de features é velocidade nível mercado ou mais rápido geralmente, e nós que temos que correr atrás e acaba sendo um pouco difícil a se consolidar as 2 frentes. Ô, Edu, quando você traz esses números, né, de a cada 10 empresas, 8, né, são suscetíveis a falhas, enfim, a não acompanhamento de processos, a gente está falando aqui de proporcionalidade e é uma coisa meio óbvia, né? Quanto maior você for, mais quantidade de deploys você vai ter numa linha de desenvolvimento, mais problemas você vai encontrar no meio do caminho, maior o seu risco, dependendo ou não do seu poder de administração e gestão dos riscos. Ao meu ver é o seguinte, hoje a gente tem, olhando para o Mercado Livre, a gente tem um ecossistema com 3 grandes negócios caminhando juntos, né. A gente tem o nosso e-commerce, que é o maior e-commerce da América Latina, processando aí uma média de 60 vendas por segundo. A gente tem, olhando para um pouco do nosso stack de tecnologia, né, de 20 a 25 mil deploys por dia. Então só com essas 2 informações você já começa a imaginar o tamanho e a complexidade da dificuldade de você embedar a segurança num processo de desenvolvimento, num processo eh, um processo proativo, num processo detectivo e num processo reativo, né. Hoje eu vou falar aqui como com uma outra responsabilidade que eu tenho, no Mercado Livre de sendo na linha de defesa. Eu trabalhei 20 anos com a primeira linha, com cibersegurança, nas empresas que eu passei, grande parte desse tempo na indústria financeira. E hoje com um viés, com um guarda-chuva maior ali de responsabilidades, olhando tecnologia como um todo. E vejo que não adianta nada a primeira linha ou as primeiras linhas, né, de segurança querer ser o stopper ou Blocker, né, ali. você implementar a literatura que a gente aprende nas certificações ou nas universidades, porque não adianta, cara. Se você vai ser um profissional atrasado, odiado, É. claro, assim, o negócio hoje, de tão ágil que ele é, na velocidade que anda de um avião, acho que o grande desafio hoje de nós líderes aqui é entender como fazer as coisas de uma forma que a gente não impacte o negócio e que não freie esses 20, 25 mil deploys por dia, enfim, como que a gente tenha a segurança percebida pelo desenvolvedor e não afete a produtividade desse cara, porque ele tem ali uma demanda gigante, né. Você pegou ali uma questão que o Carlos deve estar pensando ali também, que é o seguinte: maravilhoso o que você falou, né, de entender como que você pode ajudar. Porque talvez na primeira solicitação você vai acabar sendo um blocker, né, de: "Não, olha, isso aqui vai gerar problemas e precisamos", e aí se você continuar com essa atitude, você vai ser odiado de fato. Sim. Eh, e como mapear isso? Vamos dar um exemplo, você falou no Mercado Livre, então assim, deve ter um time de desenvolvimento absurdo, fora o time de desenvolvimento deve ter entrando, supply chain, terceiros o tempo todo, né, e passando ali por análises, esse supply chain tem vida própria. Você tá falando de um terceiro que às vezes compra outro, né, quarto, quin e o negócio vai e não para. É mapear o seu negócio e entender, legal, o que que eu poderia olhar para essa vertente para acelerar numa próxima vez ou não. Que dicas você daria para o pessoal? Pra dar essa dica, eu conectaria a primeira pergunta com a segunda, que é conectar a proporcionalidade com o apetite de riscos da companhia. E a cá, eu tô falando espanhol já aqui, perdão. Às vezes vai sair um espanhol aqui, gente. Eu falo o dia inteiro com os nossos irmãos e aqui, eh, a gente conecta papéis e responsabilidades de, identificação e desenho de processos, onde a própria primeira linha executa isso, com uma função de BIA, com uma função de BISO, com uma função mais funcional, e a gente conecta a segunda linha de defesa supervisionando e dando esse suporte. Não fazendo um trabalho de auditoria, que a auditoria deixa a auditoria lá com a terceira linha, né, mas supervisionando para
testar e garantir que os controles, baseado nos desenhos dos processos implementados pela primeira linha, funcionam. Perfeito. Então, quando a gente fala, por exemplo, de TPRM, gestão de terceiros, acho que a gente já passou dessa conversa, né? De mapear, putz, quais são os nossos terceiros, quais são os contratos mais relevantes e tudo mais. A gente tem que ter a resposta hoje na ponta da língua qual fornecedor, se parar, afeta o nosso negócio. E todo esse suporte, toda essa supervisão, hoje, inclusive, é um dos temas que eu venho trabalhando em IT Risk, né, que é o nome da nossa equipe dentro de Risk and Compliance, para dar esse conforto para o negócio que está voando, falando assim, caras, esses top 3 aqui são altamente críticos. Eu não estou te falando isso porque é legal. Estou te falando isso que a gente mapeou esses caras. Cibersegurança já tem um processo de resiliência cibernética em cima deles, então se parar, tem processos que vão garantir a continuidade desse serviço ou desse produto, fazendo o change para outro fornecedor ou continuando esse processo internamente. Então acho que a grande responsabilidade nossa das equipes é dar essa visibilidade para a liderança, para produto, para o próprio board, né? Através de indicadores, de comitês, enfim, cada empresa adota a sua maneira de reporte. Eu queria explorar, pô, tanta coisa bacana explodindo na cabeça aqui. Primeiro que é os 60 vendas por segundo, eu fico uns 3 segundos aqui só parado pensando e fazendo umas contas rapidinhas, né. Mas o gestão de Eu contribuí terceiros. agora há pouco, ó. Contribuí, fico feliz. Eu contribuo sempre. Quando a gente fala de gestão de terceiros, que é um ponto que eu queria explorar aqui um pouco mais, que você falou da evolução do que, na minha percepção, o mercado ainda está fazendo. Que é mapeando quais são os meus terceiros, mapeando esse risco para aí sim entender qual que é o impacto desse risco, como que eu gerencio esse risco. E eu queria sair da minha percepção e jogar de volta para vocês. Vocês veem o mercado já nessa evolução de mapear quem são os principais, gerenciando esse risco, mitigando esse risco, trabalhando junto, ou ainda estamos na média, no modelo de o que esse bichão está fazendo aqui? O Alan tá numa maturidade, né, que toda conversa que eu tenho com ele, eu falo: Quero um dia chegar lá", né. Mas assim, real, a gente ainda não tem visibilidade no geral, assim, eu converso com as pessoas, e tem muito ainda a percorrer nisso, né, nesse tema, porque, contrata-se muito o Shadow IT, né, é o tema que é dor de cabeça para maior parte das pessoas que eu conheço da nossa área, né. Então, eu até tenho uma prima que ela é VP numa empresa e ela fala assim para mim: "Carla, quando vem um projeto e eu preciso entregar, porque eu vou ter um prêmio internacional e tudo mais, você acha que se eu vou parar em segurança, em privacidade? Eu não vou, né. Se eu vejo que eu sei que vai parar, eu vou embora". E aí, voltando para o que a gente estava falando no começo, sobre maturidade até dos times. Porque você pega um time, às vezes, a gente fala muito sobre recursos na área, né? A dificuldade que a gente tem de maturidade nos times. E aí, o que que acontece? As pessoas chegam aí, elas fizeram um MBA maravilhoso, um curso, né? E eles chegam falando: não, a gente tem que avaliar tudo, tem que fazer pentest de todos os fornecedores, tem que fazer tudo. Calma, pessoal. E aí você não contrata ninguém, né? Então a gente tem que ter ali o guarda-reio, a gente tem que ter um limitador, né. Além disso, é a colaboração do time de TI. Então é comunicação com TI, porque você não vai conseguir fazer nada sem TI, né. As áreas teoricamente não deveriam conseguir, né, fazer nada sem TI. Se você tá bem colaborativo com o time de TI, TI vai sempre para você. E você tem um time mais maduro, que faz uma avaliação mais que vai acompanhar o ritmo, aí vai funcionar bem, mas Cara, que demais que você falou. Olha, conectando o ponto de vocês dois, né? A pergunta que eu fiz relacionada a como que eu vou mapear, talvez, o que que é o core e talvez entender para depois eu puxar ali algum investimento para o core. Ele é bem prático, né? Não é o que vocês têm, né? Vocês já estão num nível de evolução maior. Mas vamos supor uma empresa que tem lá 20 squads ou 5 squads, né? Qual que é a primeira ideia? Quando talvez alguém de segurança olha para isso, pô, preciso colocar desenvolvimento seguro. Ou shift left do shift left, eu vou dar 2 passos para trás, aquela coisa toda. E a primeira ideia é, eu vou colocar
vamos supor, uma ferramenta de desenvolvimento seguro, um Veracode da vida, em todas as minhas esteiras. Aí eu chego lá pro meu CIO, pro meu CEO, depende para quem que eu respondo, e falo: olha, eu preciso aqui de $200.000. Você tá louco, né? Você nunca teve nada, agora está com $200.000. Veja bem, total, a gente precisa para esse desenvolvimento, porque o time desenvolve, atropela e legal. Agora, olha o que você falou. Tem a VP que fala assim: não, calma aí, se aquela frente ali tiver ligada a meu bônus, e gente, a gente tá falando de companhias, só que a gente tá falando de pessoas gerenciando essas companhias. Então, assim, se eu tenho aquela entrega para fazer ligada ou aos grandes goals e objetivos de metas daquele ano, não adianta eu falar que eu quero para 5 ou 10 esteiras. Calma aí, quais são aqueles desenvolvimentos? Envolve quais esteiras? Ah, a 1 e a 2. O CIO, o CEO, eu preciso de $50.000, porque essas duas esteiras estão ligadas ao nosso objetivo como um todo estratégico da empresa, e para a gente garantir que a segurança dessas duas esteiras, não estou falando das 5, tá? Estejam de acordo, eu preciso desse investimento. Cara, a conversa mudou. É segurança ajudando o negócio. Perfeito. Eu não vou precisar parar para fazer um pentest depois, vou reduzir já muito mais tempo de resposta. E é igual um bate-papo que a gente está tendo aqui com o time comercial. O time comercial, vocês entendem que uma das primeiras perguntas que hoje em dia tem que se fazer para os CISOs da em diante é: você, Carla, você já fez lá na Copa um assessment de segurança? Pô, eu fiz, Edu. Legal, quando? Fiz em 2024. Eu falo, tenho certeza que o objetivo da Carla em 2025 deve ser de 2 a 3 pontos. Que ela acordou como meta pessoal dela e ela só vai ganhar o bônus dela se ela atingir aqueles 2, 3 objetivos. Não, mas eu mapeei lá na Copa Energia, tô brincando, vamos falar da empresa XYZ, tá? Que na verdade o que precisa ser feito lá é desenvolvimento seguro. Mas, cara, ela sabe que isso não vai impactar dentro do negócio dela, e o que mapeia são os 2, 3. Então, assim, entenda quais são os 2, 3 objetivos. E da mesma forma, eu externo identificando o do CISO, quais são os 2, 3, é o que as pessoas dentro das próprias empresas devem mapear, né? É isso? Exato. O que tá ligado ao meu É negócio? o que a gente fala muito da realidade de cada negócio, né? O negócio da Carla de energia é muito diferente do mercado eletrônico, mercado livre. Por quê? Os riscos são diferentes. A gente está falando aqui e eu falo aqui com uma certa propriedade, que a gente tem muitos clientes, a gente conversa muito. Segurança física aqui é provavelmente o mantra da empresa. Fala, cara, segurança de computador, aí tá, você já imagina o CEO ou algum tiozinho ali, segurança de computador deve ser legal, né? Mas, cara, eu tenho 500 pessoas que trabalham com alta Curiosidade. periculosidade, exatamente. Então, risco de segurança física vem primeiro. Como que eu, que estou tentando ligar os meus projetos na empresa, alinho isso à estratégia do negócio? Então, se eu falar de segurança cibernética alinhados ao segurança física, puta, eu ganho vários pontos e vários aportes ali de suporte. E diferente de você, que aí você está falando de, se eu parar a operação por 1 segundo, eu perdi 60 vendas. Se eu parar por 1 dia, façam as contas em casa, mas o impacto financeiro aqui é muito maior do que a questão física. Então, alinhe as suas estratégias, CISOs, gerentes, coordenadores, e vocês estão ouvindo a gente, ao negócio e entendam bem o negócio para conseguir sair do outro lado. Acho que não tem outro caminho. E essa conversa tem que ter, afinal, nas reuniões de reporte executivo, né? Não é sobre firewall, não é sobre SOAR, não é sobre CIEM, não é... Esse é o meio, né? A ferramenta, né? É isso, porque assim, se vocês tiverem a possibilidade, né, de fiquei pé da vida porque marketing ou porque negócio deu um bypass ou top-down e falou, vai subir de qualquer jeito esse negócio. Claro. Qual que é a melhor coisa que a segurança adora às vezes fazer, ou dependendo da pessoa que não tem um nível de maturidade, é criticar. Pô, olha lá, porque depois se der algum problema, sou eu que vou receber e daí em diante. Você tem que criar um número seu. Para chegar numa reunião de board, não é exposição, é de falar, olha, nós verificamos aqui que dos últimos 30 lançamentos que nós fizemos, nos últimos, sei lá, 12 meses, 6 meses, 15 subiram, metade subiram sem aprovação de segurança. Ou sem uma não é aprovação, a gente não é aprovador de nada. Sem uma validação de segurança para diminuir o risco para o negócio. Baseado nisso, eu gostaria de propor essa e essa melhoria. É isso aí. Que vai, talvez, ou não aumentar o tempo, ou nós sermos envolvidos antes. E assim, nós temos que ir para ajudar, né? Subir sem risco.
meu, vocês vão estar falando o negócio. E aí essa ideia de, pô, querem sempre, né, dar bypass, lançar as coisas e não nos envolver, acaba diminuindo, porque você vai ser chamada pra mesa de adulto, literalmente. E olha que engraçado, você falou assim, pô, a gente não precisa conversar sobre, pô, supply chain já foi. É por isso que eu falo que depende do tamanho da empresa, né? Supply chain, né, olhando ali para os 5.000 funcionários, 1.900 líderes, né, entrevistados, o risco de supply chain representa um desafio significativo ainda para 1/3 das empresas ouvidas. Então, desse 1/3, elas afirmam não ter um inventário completo de terceiros desses terceiros que possuem acessos de fato críticos ao seu ambiente. Vocês já viram ou participaram, e aí tudo bem falar sim ou não, porque eu vou compartilhar também, uma invasão ou exposição de dados vinda através de terceiros? Sim, Com certeza. Não é desesperador? sim. Porque depois que você olha e fala assim, ai, veio daqui. E é Pra que aquele ali. é. E eu acho que nós temos também aquela falsa sensação de que eu faço tão segurança dentro de casa tão bem que quando eu conecto um terceiro, eu tô esperando que ele faça também. Então, assim, um terceiro é uma forma, sim, importante da gente analisar. E acho que tudo isso vai ajudando com o ecossistema, né? Com certeza, é igual superfície de ataque, né? Você tem que mapear de onde que seu risco pode vir. E assim como os perfis de ataque, que a gente está falando aqui de Shadow IT muitas vezes, o seu terceiro não mapeado, ele é um Shadow terceiro, vai lançar um termo aqui. Porque no final das contas é isso, é uma entidade, uma organização, uma pessoa que tem acesso aos seus dados, os dados são seus. Como você vai proteger isso, você não sabe quem está acessando. E depois que você sabe quem são, você mapeia, aí eu acho que o próximo passo é acessar, fazer um assessment do risco desses terceiros, que você não pode tratar todo mundo igual. Então, se eu tenho uma empresa que faz faxina para o escritório, é totalmente diferente da empresa que faz gestão do meu firewall. Completamente diferente, na minha perspectiva, de risco cibernético. E eu não preciso fazer um assessment de maturidade igual nos dois, mas eu preciso sim tratá-los de maneira diferente e fazer um assessment baseado no risco que eles apresentam para mim. E aí a gente volta para processo, né? E aí você precisa seguir esse processo e tem que ter maturidade nesse processo. Não dá para você só colocar a ferramenta, você só colocar tecnologia, se você não segue o processo. É o que, assim, eu sempre falo isso para os times. Às vezes, eles querem muito dinheiro, né, time técnico, né, o time técnico ele fala: "Não, mas a gente tem que colocar tal ferramenta, tem que colocar tal coisa". Pessoal, a gente já tá com os processos bem azeitados, a gente já tem tudo bem mapeado, a gente já fez. Porque também não adianta, né. É isso. Posso puxar, você Vai. quer complementar? Não, vai. Não, só vai. Que eu já ia dar Vou puxar uma estatística que você mencionou lá no comecinho, que eu queria botar uma pimentinha aqui, tá? E a gente está falando de empresas grandes, tem mais risco, mais ataque. Então lá, os 200 a 500 funcionários têm 45% de chance de um ataque, e acima de 10.000 funcionários tem uma porcentagem salta para quase 80%. Existe uma hipótese, eu acho que quando eu li essas estatísticas, me levam a entender que quanto mais funcionários eu tenho mais risco. Pode nos levar e levar quem está escutando a gente, que eu tenho um risco atrelado ao humano. Isso é uma hipótese. Uma outra hipótese é que quanto maior a empresa, mais visada ela é. Então, os atacantes organizados, que são criminosos, que querem fazer dinheiro, eles sabem que tem mais caixa, tem mais risco, tem mais impacto. E no caso de um ransomware, por exemplo, eu poderia solicitar um ransom maior do que para uma empresa pequena, se eu quebro a empresa e não recebo meu dinheiro. Duas hipóteses da mesma estatística. E aí, essa é a pimenta que eu queria jogar a bucha para vocês. Faz sentido? Vocês acham que um desses fatores é mais importante do que o outro? Ou tem outros fatores que entram nessa jogada também? De novo, pensando em empresas grandes, impactos grandes. Resposta curta, acho que sim. Uma resposta mais completa depende também do negócio que você está atuando, né? Vamos para exemplo concreto aqui, Mercado Livre de novo, né? Mercado Livre, eu comentei no início, É um grande que é um ecossistema, é um grande alvo, porque nós somos um e-commerce, nós somos um banco e nós somos hub de várias. Tudo, né? uma indústria logística, né? Sim. Muitas vezes esses três conectados, porque o nosso seller ele expõe, né? Ele vende o produto dele, e ao mesmo tempo ele pegou um crédito comigo, e ao mesmo tempo ele usa o meu fulfillment para poder deixar o produto dele armazenado para entregar mais rápido. Perfeito.
pro cliente, pro nosso cliente. Em termos de volume, quando a gente pensa em... Vamos escolher aqui um domínio da tríade que é indisponibilidade. A minha chance de erro aqui é 0. Ou tendendo a 0, né? Então, beleza. Se eu não posso ter, eu vou falar um componente das minhas camadas. Se eu não posso ter o sorter, que é um equipamento onde os nossos colaboradores colocam o produto ali já dentro da caixa, indisponível, para ele poder derivar qual é a rota mais rápida e o preço mais barato para o consumidor final, enfim, para chegar esse produto na sua casa. Se eu sei que os processos por detrás que sustentam a linha de produção de um software não podem parar, o que eu vou priorizar? Perfeito. Eu vou priorizar segurança para manter esse software funcionando 100% do tempo, ou perto disso, ou 99,999% do tempo, ou eu vou olhar um fornecedor de impressora ou de limpezas, que seja, devido à sua criticidade, né? Perfeito. É um exemplo simples para o pessoal Não, mas consegue entender, mensurar, consegue mas para mensurar. você mensurar, né? E aí, quando eu, por exemplo, eu vou olhar agora banco, Mercado Pago. Aí, Primeiro, a gente é super regulado pelo Banco Central, né? Tem diversos normativos para implementar e cumprir. Enquanto mais responsabilidades, né? Mais deveres. Ali, quanto maior sua responsabilidade, mais processos, mais tecnologias você tem que ter ali para conhecer o teu risco. Mas insônia. Sim, mais insônia, maior de se dormir, enfim. Então, quanto maior, sim, quanto maior, mais responsabilidade, mais você tem que ficar de olho a verticais, a linhas de negócio que podem interromper o teu negócio, ou afetar a sua reputação, ou afetar regulatoriamente, né, perante a um banco central, perante a uma NPD, enfim, aí depende do país que você atua. Foi, e aí, bom, eu tinha levantado 2 hipóteses, uma que é pessoas, o risco humano, o outro que é Tamanho da empresa ali, né? tamanho da empresa em termos de visibilidade dos atacantes. Você levantou um outro, que é a complexidade do negócio em si, certo? Que é fatores de risco para o seu negócio, naquele caso. Muito, muito bom. eu tenho aqui um exemplo bem legal, porque eu estava numa fintech que era muito pequena, com número de colaboradores e de faturamento, né? Porque a fintech ainda era um investimento, então 5 anos ainda, mas a gente tinha por trás um banco grande. Então, dos pontos que a gente coloca na SWOT, inclusive, é a questão do banco. Perfeito. Porque o banco, ele traz um risco muito grande pra gente, pelo nome do banco só. É uma entrada, né, uma porta de entrada. Porque, de qualquer maneira, você tá numa fintech que é do banco, você tem alguma conexão. Eu acho que é esse pensamento, né, então a gente tinha bastante essa preocupação. E, por outro lado, eu tô hoje eu vim de indústria, inclusive, né, e aí quando você pensa em indústria, tem um tamanho maior de pessoas, mas o risco, não é tão grande quanto o da fintech, porque a indústria tá ali com apesar de que a indústria que eu estava anteriormente tinha e-commerce, então a gente tinha bastante risco ali no e-commerce. Mas se você pensar só na indústria, os dados ali dentro, é dado de cliente, se é B2B, então é pior ainda, né, dado de cliente, final, pessoa física. Pessoa jurídica, desculpa. Então, a gente acabava tendo um risco menor do que a fintech, que era Olha uma só. empresa menor de tamanho, né, então é muito complexidade do É negócio, isso. né. Boa. E eu acho que o grande desafio nosso, assim, como profissional de segurança ou de tecnologia, é entender aonde você está sentado, cara. Eu sempre falo isso, eu falo isso para minha equipe. Independente se você é um diretor, se você é um gerente, se você é um analista, se você é um stag. Aonde você está sentado? Como assim, Alan, onde você está sentado? Olha ao seu redor, onde você está sentado? O que a empresa faz? É isso. Antes de falar de OKRs, É isso vamos aí. falar o que a empresa faz. A empresa é um banco digital que oferece uma linha de serviços financeiros, tem o Pix, tem o Open Finance, tem o XPTO. Mundialmente conhecida. Beleza. Demos o primeiro passo.
Por isso, assim, eu aprendo muito, cara, assim, todos os dias. Todos os dias eu aprendo com esse transatlântico que anda na velocidade de um avião, porque é muita coisa, cara. Agora, a inteligência artificial, talvez a gente vai falar aqui, mas é o hype, né. É. Cara, olha o mundo, olha a estratosfera nova que chegou, já tem um tempo, mas quando a gente olha pra segurança, é um tema novo, cara. É um tema novo. Como é que a gente encara isso? Como é que a gente encara a inteligência artificial com um fornecedor lá na ponta desenvolvendo IA, e às vezes você nem sabe o que o cara tá fazendo, que já tá conectado na tua infraestrutura, que já cuida do teu certificado digital, que já É isso que eu ia falar, IA tá embarcado em tudo hoje, né. Quando a gente fala assim: outro dia eu estava conversando com uma pessoa e foi engraçado que eu falei assim: é difícil a gente bloquear a IA", mas como que vai bloquear a IA? A IA tá no WhatsApp, IA tá em tudo, tá embarcado em tudo. Hoje IA é tudo. O nosso CIEM tem IA, o nosso tudo, todas as nossas ferramentas de segurança já tem IA embarcada. E aí, como é que a gente controla isso? é um tema novo para falar, assim, acho que a gente tem alguns modelos de fora, frameworks, etcétera, mas é um trabalho de governança. Acho que é um Ainda cai pra governança, ainda cai pra políticas, é. formas de usar. E, gente, podem passar anos e anos e anos e anos, né? Conscientização ainda vai ser a Ponto base. principal. Então, eu posso liberar IA para todo mundo. Agora, o que que ele vai subir na IA? Eu tenho DLP, eu tenho controle, eu tenho. Tudo bem, aí ele vai dar um jeito. E a pessoa com o menor conhecimento possível vai conseguir dar o bypass. Geralmente é assim. Geralmente é aí. Geralmente é isso. Ela faz ali uma forma que ela, né, seja nós, ferramentas, não pensar. E sobe os dados, então é conscientização. E minha pergunta que eu ia fazer antes não vou falar quem, como, mas, né, nós estamos falando pelo menos mais de 20 anos, talvez cada um, ou não vamos falar de idade, de experiência no mercado. Acho que você falou assim, o que que a empresa faz, eu acho que é o início disso. Nós estamos falando do Mercado Livre, Copa Energia, 2 grandes potências. Qual que é a mais visada? Claro, na minha visão, Mercado Livre. Visada para ataques, né, para receber ataques com um ganho rápido, sabe, aquele ganho Sim, com rápido? certeza. É claro que o atacante de altíssimo nível vai ser atraído por ambas, mas aquele de ganho rápido, aventureiros, script kids, todo mundo vai tentar brincar aqui. Então é entender quais são as minhas brechas, quais são os meus gaps ali. Vocês passaram, você já passou por fintech olhando com um grande banco por trás, você já passou por Ns também, e eu tenho certeza que a cada mudança, não é que o nível de maturidade do Brasil de segurança está aumentando. Não, já muda também pelo segmento nosso, né. Segmento que já é auditado, já de alguma forma, tem um Bacen por trás, tenho certeza que o Bacen ajudou a evoluir o nível de Sim. maturidade da empresa como um todo, não só do banco, né. Ajudou e ele pede muito nossa colaboração nos grupos de trabalho, né, de segurança, enfim, que a gente tem com o Banco Central, para construir isso junto. Isso eu acho É bacana. fenomenal. Não, eles são muito bons. A parte de energia, né, 2024, finalzinho de 23 a 24, nós quase passamos para o momento de o setor inteiro ser regularizado com área de segurança, Sim. né, para a IoT, aquela loucura toda, o governo viu que ele estava mexendo ali num vespeiro grande e deu um passo para trás. Cara, calma aí que eu tô às vezes acelerando uma coisa que às vezes nem a infraestrutura básica do Brasil ainda permite fazer algo do tipo. Não somos Estados Unidos ainda, né. Perfeito. Então, assim, mas são certas mudanças que, se fizesse, o nível de maturidade ter que ser, já sabendo do nível que é a Copa. Mas tem outras que a gente sabe que, né, depende muito, então, da onde você está sentando, o que que você está olhando, o que que você está protegendo, o que que você quer proteger. E minha pergunta para vocês eh, vocês concordam que, assim, a cada mudança de segmento, pelo jeito, isso muda? Ou não, Edu? Acho que você falou ali que o nível de maturidade no Brasil e entre nós aqui também está aumentando. Vocês acham que está Olha, aumentando? Entre nossos pares, entre tudo. eu se eu acho que entre os nossos pares a gente tem buscado bastante conhecimento e eu senti muito isso. A troca é muito legal, a gente fala muito que antigamente as pessoas nem se falavam, né, segurança da informação, as pessoas não se falavam muito. E hoje a gente se fala bastante, a gente tem bastante evento, conversa muito. Eu conheço muita gente no mercado, assim, de evento mesmo até, né, o Alan, a gente já esteve em vários lugares, assim, que a gente troca, eu troco muito também de chamar as pessoas, eu não tenho o menor receio de chamar
e conversar. Então eu vejo que entre os nossos pares sim, mas eu vejo um movimento de pessoas muito teóricas que entraram, caíram na área, um movimento meio pós-pandêmico, porque a gente estava com falta de recurso, então as pessoas estudaram e vieram para nossa área Perfeito. sem conhecimento de experiência. E algumas pessoas acham que sabem muito, porque realmente sabem porque estudaram, mas não viveram a experiência daquilo. Então, a experiência, ela traz realmente, às vezes, você olhar para aquilo e falar assim: tá bom, essa é a melhor ferramenta, mas para o meu negócio hoje, essa outra ferramenta atende melhor. Perfeito. E atende de uma maneira melhor, né, assim, o meu processo e tudo mais. Então, isso eu senti, eu sinto muito, assim, hoje em dia, nas conversas que eu tenho e nas equipes que eu vou passando aí. E você, meu cara? Concordo, com a Carla. Acho que é que o próprio mercado pós-pandemia também aumentou uma demanda, assim, gigantesca de profissionais de segurança e tecnologia como um todo, né, É. cara? É. Acho que o lance do trabalho remoto, a própria linha de produção, né, de desenvolvimento de aplicações de software e manutenção da infraestrutura, do cresce infraestrutura em um dia, trouxe, né, os holofotes para o tema de segurança cibernética. E a gente tem sim profissionais, acho que é como toda profissão, né, a gente tem profissionais Aventureiros, alguns que numa linha de aprendizado, eu vejo, sinto muito isso nas entrevistas que eu faço, então tem algumas posições que a gente abre, tem candidatos que eu converso, que o cara, nossa, ele é a estrela do universo, né. E aí eu peço 2, 3 exemplos concretos de é o que isso. que você fez no tema um que você compartilhou, qual que foi a tua atuação ali, né, como que você implementou aquilo, né, num processo de por exemplo, o cara tá falando um incidente, como é que você trabalhou ali, como é que você implementou da de Não, acabou. não Exato. para, uma, Ele não foi o 2, 3 protagonista. perguntas o cara já não passa. E tem outros sim, tem outras pessoas que conseguem trazer exemplos e tudo mais, né, e aí você vai um pouco balizando o mercado. Mas por outro lado eu acho que é uma responsabilidade nossa também formar, pessoas novas, assim, pegar, estagiários, analistas, recém-formados e assim como aconteceu comigo, né, 20 anos atrás lá no Banco Votorantim, quando eu fui contratado para ser estagiário de segurança, né. Não sabia nada, velho, não sabia nada, entrei lá não sabendo nada. É isso. E aí você foi passando pelas áreas, você foi aprendendo, você foi trabalhando nos projetos, você foi colaborando, você foi dividindo o teu ponto de vista, você montou arquiteturas, você enfim, É é a isso. jornada, né. Mas eu quero fazer um adendo aí. O ponto é a questão do soft skill. Eu acho que a gente tem uma geração toda que realmente acha que é estrela, que filhinho da mamãe, maravilhoso, perfeito, e você não erra. Então isso é muito difícil pra gente, porque as pessoas não têm humildade para ouvir. Então eu estava conversando com um gerente hoje de infraestrutura e ele falou: "Meu Deus, mas as pessoas elas falam como se eles fossem o dono da verdade". Eu, na posição que eu tô hoje, eu não acho que eu sou a dona da verdade, muitas vezes eu fico em dúvida. "Ah, será que", e eu estudo, eu vou ouvir podcast, eu vou ler sobre, pra eu ver se realmente o que eu tô pensando é aquilo. E outra coisa que eu acho que deu esse boom aí foi a LGPD também. Acho que a LGPD trouxe muito esse olhar de segurança da informação, privacidade de dados, e aí todo mundo entrou na hype, e tem um monte de gente que veio da área, inclusive de jurídico, e veio para segurança da informação, estudou um pouquinho de LGPD, veio para a área de segurança da informação Tenho certeza que entende e 100% sabe do, né, tudo, do e é ecossistema como isso um aí. todo. É isso aí. Aí você pega um advogado que estudou direito e muitas vezes eu discuti, eu já fui de PO em 2 empresas, as 2 últimas eu era de PO também, e eu discutia com o advogado das empresas e eles não sabiam da lei como eu sabia, porque ele fala e eu cheguei a ouvir de um advogado: "Eu sou advogado, eu fiz direito". "Tudo bem querido, mas eu estudei a lei, ó, vamos falar sobre aqui, ó". Não vou nem comentar essas coisas. É complicado, vários casos. Vários casos, mas o que eu posso falar e compartilhar com vocês é assim, eu fundei a Red Belt com meus 22, 23 anos. Ela vai Novinho. fazer novinho. Naquela época eu entrei como gerente numa empresa, trabalhava já como gerente numa empresa. Caramba.
Agora você imagina, e eu comentei isso ontem com uma recrutadora, que eu chamei e falei, desculpa, vem cá conversar comigo e tal. E daqui da Red Belt, que ela tava me propondo uma pessoa para uma área de gerência nossa, uma pessoa de 26 anos. E eu falei, olha, entendo, né? Mas eu não tô procurando conhecimento técnico. Gerenciar o quê? O que ela vai fazer aqui dentro? O que essa pessoa vai fazer? Ah, pessoas? Qual que é a casca dela? Qual que é a casca dela na hora que ela conversar com um banco e o cara do outro lado lá for mais ríspido e dar um aperto aqui Esse- e não só uma vez, acontecer 3 vezes no mesmo dia com clientes talvez diferentes. Como que ela vai reagir? Vai espanar ou não vai espanar? Ah, não soube. Aí eu contei, falei, ó, eu na minha idade, com 22, 23, eu tinha um cargo que eu só tinha aquele cargo por causa do meu nível técnico, mas eu não merecia estar naquele cargo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Você acha que eu sabia fazer one-on-one, conversar, ouvir a pessoa de forma legítima? O que está acontecendo? Tá tudo bem? Não o famoso, "Ô, você tá bem? Tô bem." Pô, não, cara, tá tudo certo mesmo? Que eu vi que ontem, tal momento, você deu uma. Você tá precisando de alguma coisa? O que a gente pode fazer? Ou pra onde você tá querendo evoluir? Você precisa de rodagem, né, cara? É É rodagem, isso, é olho no olho. experiência. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente, né? Mas o que eu queria compartilhar com vocês é, nesses 16 anos de companhia, eu não vou nem falar antes trabalhando e daí em diante, eh, a grata notícia, que aí como consultoria, né, a gente fala assim, pô, mas talvez se fosse um mercado um pouco mais imaturo, talvez dá. Não, a boa notícia é, o nosso mercado está evoluindo. Eu vejo hoje CISOs, eu vejo hoje especialistas, gerentes, sabendo o que precisam para o ambiente deles, sabendo responder perguntas básicas e não mais só trabalhando com o hypercycle de, não, mas Gartner falou isso. Cara, legal. Mas o que você precisa para o seu ambiente? Eu preciso disso, disso, disso. Já testei aquilo. Então, assim, o mercado está evoluindo, graças a Deus. E acho que isso é uma boa notícia para todos nós, né? Com certeza. Gente, a gente ficou conversando aqui, ó, tá vendo? Ultrapassamos os 45. Senhor Felipe, ele já tá avisando. Temos que Puxando os cabos, conectando já. conectando. Mas isso aqui também é para ouvir no carro, né? Como tá chuva, o trânsito vai ser maior. Toda solita. Tranquilo. Gente, brincadeiras à parte, agradecer muito, 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 Alan. Obrigado pela presença. Carla, demais também tê-la aqui. Mateuzinho, como Isso aí. sempre. Quer dar uma dica pra turma? Uma última palavra? Bom, tem vários cupons disponíveis lá no Mercado Livre. Ó, Gabriels. Usou o cupom? Ainda não, porque quando fizer a compra grande, quase a sua compra. Já foi. Caramba, outra agora, fazer um cupom. Não, assim, dicas valiosas, inclusive, eu sou um usuário assíduo. Acho que agradecer mesmo o convite de vocês, acho que esse papo, fomentar esse tipo de discussão é sempre legal na nossa área. Prazer estar aqui com a Carla também, a gente é companheiros aqui de trabalho, de eventos. Essa discussão é sempre boa. Obrigado aí pelo convite. Demais. Carla, muito obrigado por ter vindo, compartilhado com a gente. Espero que tenha gostado. Eu agradeço muito, eu adoro, gente. Eu gosto muito de falar sobre o tema, de compartilhar, como eu falei, né? Eu não tenho nenhum receio de perguntar. Os meninos sabem, eu sempre pergunto, falo, converso, porque eu acho que isso aqui é o mais importante, né? A gente trocar muito. Então, muito feliz de ter vindo e contem comigo. Obrigado. Matheus, Isso aí, tamo junto. Foi bom demais o papo. Mais um. mais um. Voou, né, pra variar. A gente precisa aumentar esse tempo. Olha lá a carinha dele já. Gente, você que nos acompanha, desculpa qualquer coisa, qualquer brincadeira, mas é para tornar um papo descontraído e rico, com muita informação, de verdade, né? A gente não tá aqui só trazendo dados na nossa cabeça, a gente estuda, tem bastante conteúdo e, como eu mencionei anteriormente, pessoas de alto calibre, né? Compartilhando anos e anos de experiência em poucos minutos ali, dizendo como conduzir, como fazer e dando dicas valiosas que a gente poderia, às vezes, acelerar a carreira ou o que for de muitas pessoas. Obrigado novamente pela presença. Curte, compartilha, a gente precisa, tá? É o que dá mais apoio pra gente. Dê o seu like. Dê o seu like, arrasta pra cima, ganhe cupom no Mercado Livre, brincadeira. Está na Semana do Consumidor, alguma coisa assim. Isso, tá rolando a Semana do Tá Consumidor. vendo como eu sei, rapaz? Pode ter nada. Eu gasto dinheiro com aquele negócio, preciso parar. Obrigado, viu? Até a próxima.